Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre um tema que muita gente tem me pedido aqui nos comentários, os membros do canal têm me pedido, muita gente tem me pedido também no Instagram, pelo TikTok lá do narrador. Se você não segue, siga lá, dê uma força no perfil, que é sobre híbridos. É possível criar um híbrido, uma mistura de ser humano com outra criatura? Existe alguma ciência por trás disso? É sobre esse assunto que eu vou conversar no vídeo de hoje. Então você que é novo no canal, já vai se inscrevendo, ajuda a gente a bater os 5.000 inscritos, tá? Ainda estamos nessa luta, quem sabe até o Natal a gente consiga. E se você quer conteúdo exclusivo desse canal, se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, vira membro, tá? Além das vantagens de você conversar diretamente comigo, ainda tem vídeos exclusivos só para os membros deste canal, tá? Então corre que é da hora. Agora, sem enrolação, tá? Sem jabá e sem propaganda, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, tem um projeto chamado Híbrido, né? Um projeto híbrido secreto, né? Que muita gente conhece, que tem como propósito essa junção de pessoas e seres sobrenaturais, tá? Falaram uma vez que era algo impossível, que alguns limites da biologia jamais deveriam ser cruzados. Mas se eu falar para você que a ciência finalmente conseguiu decifrar o que era considerado místico, né? O que era só papo furado, por assim dizer. Nesse vídeo você vai conhecer os arquivos proibidos do chamado projeto híbrido, onde a genética avançada encontra entidades além da compreensão humana. Bom, vamos entender essa questão por tópicos. Primeiramente, vamos entender os fundamentos da manipulação genética, tá? Bom, a engenharia genética, como você sabe, é a chave da criação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre bioquineses e epigenética, o quanto essa questão ela é interessante e faz parte do meio sobrenatural, tá? O DNA, ou ácido desirribonucleico, é um nome complicado, é o código da fonte da vida, tá? Ele determina tudo, a sua altura, cor dos olhos, se você vai ter capacidades mentais além da compreensão, tudo isso é determinado por ele. Em 2012, a descoberta revolucionária do CRISPR-Cas9, tá? Chamado de tesouro genético, permitiu que os cientistas cortassem e colocassem segmentos de DNA com precisão cirúrgica pela primeira vez, tá? A biotecnologia tinha controle sobre o que antes era determinado pelo acaso da evolução, ou seja, mutações, todo esse tipo de coisa. E o detalhamento científico, né? Para quem não está entendendo, vou explicar o que é o DNA, tá? Pega aí o seu caderninho para você anotar. DNA é a molécula que contém instruções genéticas usadas no desenvolvimento e funcionamento do organismo vivo, tá? Compostos aí com bases nitrogenadas, que é o AT e o CG, bom? Mas o que é o CRISPR-Cas9, tá? Para explicar. É uma técnica de edição genética baseada no sistema imunológico das bactérias, tá? Que permite localizar e modificar genes com precisão. É como um editor de texto, mas para o genoma. Só para vocês entenderem. Estou resumindo bastante aqui, tá? Agora a questão de aplicação real e prática desse estudo. A eliminação de doenças genéticas hereditárias seria o primeiro passo. O aumento da resistência imunológica das pessoas. E o estudo do cérebro e da cognição por engenharia de células cerebrais, né, humanas em camundongo. Já estava até sendo testado isso daí, se eu não me engano, até 2014, por aí. Agora, vamos entender, mas e se fosse usada essa tecnologia para mais do que apenas corrigir alguma falha da natureza? Você já se perguntou? E se inseríssemos fragmentos de DNA que não pertencem ao mundo natural, mas do mundo sobrenatural? Que é o que todo mundo fica comentando. Pois é. Nos arquivos esquecidos da antiga União Soviética, né, um projeto sigiloso chamado Quimera, pronuncia-se Quimera, mas é CHI, tá? Seria Chimera, mas é Quimera, procurava unir DNA humano a sequências retiradas de entidades. Olha só o que os caras estavam fazendo. As origens dessas sequências nunca foram reveladas. Mas teve algum resultado, narrador? Pois é, estão selados até os dias de hoje
sob níveis de segurança máximo, por assim dizer, tá? Mas a biologia sobrenatural é possível codificar? Teria como fazer isso? Vou estar explicando agora, tá? Bom, seres alados que falam todas as línguas, criaturas que se alimentam da alma, entidades que atravessam dimensões. Durante séculos, essas figuras povoaram os mitos. Mas e se elas não fossem apenas símbolos? E se elas fossem de fato seres biológicos, com organismos, com moléculas? Altamente avançados, é claro, cujos códigos genéticos apenas pareciam mágicos aos olhos primitivos do ser humano. É isso que vocês têm que entender agora, tá? Agora eu vou falar sobre a teoria do DNA sobrenatural. É uma coisa que eu acredito que nunca ninguém abordou aqui na internet, que eu estou trazendo em primeira mão para vocês, tá? Vamos lá. E se o sobrenatural for apenas biologia de altíssima complexidade, codificada em uma linguagem que nossos laboratórios só agora começaram a decifrar e entender? Pois é. Vou explicar isso para vocês de uma forma bem fragmentada, tá? Vamos entender primeiramente os fragmentos genéticos da origem do desconhecido, que é conhecido como FGOD, FGOD, tá? É um conceito fictício de amostras genéticas encontradas em locais associados a fenômenos sobrenaturais, bom? Zonas de silêncio, sítios arqueológicos interditados, cavernas em regiões de alto magnetismo, sequências que não se alinham a nenhum organismo terrestre conhecido. Poderiam até ser classificadas como alienígenas, mas não são aqui da Terra. Agora, a codificação mística é uma teoria de que cada mito descreve um fenótipo, forma visível, gerado por uma base genética específica. Vou explicar para vocês um exemplo. Vampiros, tá? O vampirismo é o quê? Uma mutação no gene H1F1A, que é hipóxia, resistência à falta de oxigênio e à regeneração rápida, tá? No caso dos lobisomens, licantropia, mutação extrema em ACTN3 e MYH16, que é uma força sobre-humana, hipertrofia muscular e alteração metabólica. No caso dos anjos aí, mutações em genes de cognição, de empatia avançada, como FOXP2, além das simulações de biolas articuladas, né? Bioalas, que seriam as asas aí, tá? Que eles têm. Agora falando sobre o experimento criando um genoma sobrenatural. Agora as etapas desse processo, tá? Primeiro vamos entender o sequenciamento das entidades. Primeiro os caras vão capturar amostras biológicas, pele, ossos, sangue, até artefatos contaminados, né? De locais com registros históricos dessas aparições. Sequenciamento utilizado, né? Eles vão utilizar a inteligência artificial quântica para poder interpretar padrões fora da biologia conhecida. Para isso precisa desse tipo de sistema. E a criação de DNA híbrido, que aí é que vem, né, a mistura de fato, que é uma edição genética usando o CRISPR-Cas9 para inserir fragmentos não humanos em células humanas tronco. Algo muito peculiar, inclusive, é uma coisa bem ousada e arriscada, tá? Aí eles vão estar estimulando, né, o estímulo da diferenciação celular em tecidos específicos, muscular, tecido nervoso, ósseo, para que isso funcione. A terceira etapa seria a gestação artificial em um útero bioassistido, tá? Depois de todo esse processo, teria o desenvolvimento do embrião híbrido em uma câmara de fluido amniótico sintético com monitoramento neural contínuo, que seria o estágio 3, né? Aí depois seria um enxerto de memórias induzidas por campos eletromagnéticos para simular uma herança sobrenatural. Agora, teria a questão ética aí, né? Teria um alarme em todo esse processo. O híbrido ele começou a sonhar antes de ganhar forma. Ele sussurrava símbolos arcaicos nos sonhos dos seus criadores. Ele os via, sabia quem eram, sabia que não deveriam tê-lo criado. Ele começaria a ganhar consciência. Autoconsciência. Inclusive um cientista, ele fez um depoimento com relação a esse projeto, né? O nome dele era Levi dos Santos, era um geneticista. Ele diz o seguinte, abre aspas aí: não eram apenas genes, aquilo continua com intenção, um código com propósito, autoconsciente, esperando o momento certo para despertar. Ou seja, a criatura já tinha consciência antes mesmo de nascer.
Ou seja, isso mostra que o híbrido, né, o ser sobrenatural, ele já tem uma consciência antes de ter um corpo físico, ou seja, ele já existe, tá? Agora falando sobre a arquitetura dessa criatura, construindo um corpo sobrenatural, mais conhecido como Avatar, tá? O que é que eles estavam fazendo para conseguir isso daí? No caso, a alma é uma lenda, né? Ainda ela não é conhecida, ela não tem um estudo específico. A consciência, um acidente, mas o corpo é uma engenharia, tá? E para sustentar um ser com essas capacidades sobre-humanas, seria necessário ir além do que a natureza permite. Seria necessário reinventar o ser humano. Ou seja, teria que ser completamente desenhado novamente. O cara ia praticamente brincar de Deus de novo, tá? O sistema ósseo reforçado, tá? Quando você começa a querer mexer com isso, você teria que fazer a inserção de genes para a produção de um osso com colágeno tipo 1 modificado e infusão de carbonato de grafeno nos osteoblastos, tá? Que vai estar resultando em um esqueleto 4 vezes mais denso do que um esqueleto comum, né, de uma pessoa, porém leve e flexível, como se fosse uma armadura viva, tá? Ossos negros, né, no caso seria uma possibilidade, como por exemplo os anjos, tem esse tipo de musculatura. O Barghest, que é uma criatura do folclore inglês, asas dos serafins, enfim, toda essa estrutura seria puxada de outras criaturas, tá? Outro passo seria os músculos de alta tensão, que já entra a engenharia genética. Superexpressão de genes ACTN3, que é músculo rápido, e o MSTN, que é o bloqueio do inibidor de crescimento muscular e também modificação mitocondrial para gerar energia de forma contínua. Pois é, isso resultaria num híbrido com uma força estimada em 12 vezes a mais que um ser humano comum. Vocês têm noção do que é isso? Pois é, seria mais forte que um gorila, por exemplo, que levanta aí 8 vezes o peso dele. O gorila pesa o quê? Uns 220 quilos? Esse ser humano modificado, esse híbrido, levantaria mais de 1 tonelada muito fácil, tá? Seu próprio peso. Capacidade de saltar 10 metros e carregar mais de 5 vezes o seu peso, ou seja, seria realmente, praticamente um super-herói, tá? Só que sobrenatural. Outra coisa, isso geraria um efeito de ruptura física do próprio corpo durante o crescimento. Os músculos cresceriam mais rápido do que a pele, exigindo uma intervenção biomecânica para conter o crescimento, ou seja, já entraria uma outra tecnologia para evitar que rasgasse a pele, tá? Agora, o sistema cardiorrespiratório, como é que ficaria nessa modificação toda? O coração com 4 átrios e 2 ventrílocos, tá? Ele permitiria um bombeamento simultâneo duplo, tá? Pulmões com superfícies alveolares ampliadas e revestidas com uma enzima sintética de absorção hipoportuna de oxigênio, tá? Para facilitar essa respiração à medida que essa criatura iria correr muito rápido. A questão da inspiração, tá? Os vampiros da mitologia eslava, eles tinham a capacidade de manter-se ativos sem oxigênio, que é a hipóxia extrema. Os dragões da mitologia oriental, eles teriam a respiração de fogo, seria reinterpretada como hipermetabolismo celular. Eles iam puxar dessas criaturas essa capacidade para colocar nesse corpo geneticamente modificado. Eu sei que eu estou falando muitos termos técnicos aqui, mas é para vocês entenderem como é que funcionaria um negócio desse. Porque muita gente me pergunta e eu estou explicando como é que seria na prática isso daqui, tá? Agora o cérebro sobrenatural, como é que funcionaria esse cérebro diferenciado, tá? Teria que ser feito um enxerto neural com células-tronco, tá? Humanas modificadas, para permitir o crescimento de um terceiro hemisfério, tá? Seria um experimento. A inserção de proteínas quânticas para simular o acesso interdimensional à percepção extrasensorial, para que a pessoa, essa criatura, conseguisse enxergar e interagir e viajar entre as dimensões e o mundo espiritual e o mundo físico, tá? Seria praticamente um portal físico ali, bom? E os efeitos esperados dessa inserção? A capacidade de processamento é 10 vezes maior, projeção de estados alterados de consciência, né, como em terceiros, que seria aí a telepatia, né, a telecinese, e a presença psíquica. O híbrido ele poderia ser sentido mesmo antes de ser visto. A presença dele seria sentida.
E, né, seria também criado novos órgãos, tá? Um órgão chamado cálice negro, que é um órgão produtor de enzimas letais e regenerativas, localizado atrás do externo, tá? Capaz de secretar substâncias que dissolvem metais leves ou aceleram a regeneração de tecidos. Daí que viria a capacidade dessa criatura de se regenerar de ferimentos, facadas, balas, enfim, todo esse tipo de coisa. Olho de luz, que ficaria no córtex óptico secundário, permite a visão infravermelha, ultravioleta e eletromagnética, uma lente ocular translúcida, né, que vai se contraindo em forma vertical, como os répteis, e demônios também têm essa capacidade, tá? E a medula sombria, que é um sistema imunológico autônomo, que consegue detectar ameaças biológicas e mágicas, como uma espécie de antivírus sobrenatural, e gerar anticorpos com assinatura não terrestre, ou seja, quase aí um alienígena mesmo. E o perfil final dessa criatura, como é que se chamaria o nome desse híbrido? Seria sujeito Zeta 1. A altura dessa criatura seria mais ou menos 2,35 m, seria praticamente um poste vivo. Peso aproximado 165 quilos sem armadura, capacidade de percepção 270 graus e tempo de vida desconhecido, ou seja, praticamente imortal. E a primeira reação consciente, onde está seus iguais? Porque ele iria caçar os seus semelhantes. Pois é. Na descrição desse projeto, essa criatura, o corpo estava completo. A mente também estava pronta, mas a essência que respondeu não era a que eles esperavam. Ou seja, a criatura não respondeu do jeito que eles queriam. Ou seja, a coisa ficou preta mesmo aí para os nossos cientistas, tá? Mas finalizando aí esse projeto, o quanto esse híbrido assumiu o seu trono, se realmente esse projeto fosse para frente, o que é que aconteceria? Bom, a ciência pode criar carne, né? A genética pode modificar o corpo, mas o que habita dentro, isso sempre pertenceu apenas de uma forma mística. Só o Criador conseguiu criar de fato uma consciência externa, que seria a alma, né, que a gente conhece. E o despertar global, tá? Bom, eles dizem que nos últimos 33 dias vão acontecer 77 blackouts inexplicáveis em redes de dados, frequências captadas por radioastrônomos em 111 Hz, padrão que ativa o lobo temporal do ser humano, aumento de nascimentos com alterações neurológicas incomuns e crianças que não choram, mas olham fixamente para o céu. Esses são os sinais que eles falam, tá? A Terra está sendo sintonizada. O DNA híbrido finalmente acordou. Isso é o que eles falam, né? Enfim, o DNA híbrido não era uma mutação, era a chave do retorno de certas criaturas. Ao combinar elementos humanos com fragmentos de origens cósmicas ou sobrenaturais, eles estão querendo criar um organismo capaz de hospedar algo que antes não podia existir na matéria. Consciência superior autônoma. Não era evolução, era só uma gestação. Ou seja, eles estavam querendo criar e trazer de volta alguma coisa que não deveria estar aqui. Enfim, pessoal, para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou passar para vocês aqui, né? Que a espécie, né, o Homo sapiens, foi apenas o recipiente. Agora está começando o ciclo da Homo Nexus, o humano conectado, o híbrido consciente. O corpo é carne, o código é verdade, o espírito foi substituído. Bom, vou deixar vocês com essa frase. Você ainda acredita que isso é apenas uma ficção científica? Eu não duvidaria disso, tá? Então, deixo vocês com essa reflexão. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, comenta alguma coisa. Trouxe informações inéditas nesse vídeo aqui, que eu nunca vi ninguém falar, então já dá o apoio aí pra mim, né? Se inscreve no canal, porque o pessoal assiste os vídeos, não é inscrito. Não sei o que é que você tá esperando, tá? É de graça. Clica aí, tá? Enfim, vou deixando vocês por hoje, né? É como sempre um grande prazer estar aqui com vocês. E até breve, meus pequenos.